espias, né, eles falam pra ela, então você coloca todo mundo dentro da sua casa, então pai, irmão, todo mundo que você conseguir, e ela leva essas pessoas pra casa dela, porque ela tem essa preocupação, justamente, né, e isso mostra como que o nosso posicionamento, ele interfere na nossa família, ele interfere nas pessoas que estão à nossa volta, porque o posicionamento dela, que ela teve, influenciou e salvou as pessoas à volta dela também. Estamos aqui no mais um episódio. Gente, olha, não é porque é ela que tá aqui, não. Mas, eu preciso fazer poxa. Nós estamos no mais um episódio do Cá Entre Nós, esse podcast que a gente tá falando de mulheres. Tá cada dia mais, A gente falou de umas mulheres aí que o pessoal tem uma certa dificuldade. Eu preciso que você assista, preciso que você envie, preciso que você dispare, preciso que você dê engajamento nisso aqui, porque é Deus falando com pessoas. É Deus falando com pessoas. E, a gente tinha café, a gente está aqui com a Milene, ela é irmã do pastor Maurício, já vou tratar você super bem. Tem chocolate, tem brigadeiro, quer um abraço? Esse chocolate aqui, tô me segurando para não já tomar tudo, tá muito gostoso. Olha, sacada café. Gente, a gente já tá conseguindo um patrocínio, viu? Isso aqui é porque você... A gente tá chique. A gente conseguiu esse patrocínio porque você tá dando like, você tá curtindo, tá enviando para pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para disparar para mais gente, não vai? Amém. Eu coloquei até um lacinho em sua homenagem. Ficou linda. Ficou bom? É o laço vermelho, né? Tem tudo a ver com a personagem que a gente vai falar. É mesmo? Foi sem querer, viu? Misericórdia. É o Espírito Santo, tá? Que bênção. Nós vamos falar de Raabe. Raabe, exatamente. Está lá no livro de Josué, não é? Isso. Já vamos iniciar esse bate-papo gostosíssimo. Fala um pouquinho de você, Milene, antes. Então, meu nome é Milene, né? Como você já falou. Sou psicóloga, sou filha de pastor, irmã de pastor, cunhada de pastor, irmã de missionária. Cresci na igreja, graças a Deus. Ai, que bom. Nós vamos falar dessa mulher que é emblemática, tem uma história aí toda rica em potência, em detalhes, e eu queria que você já começasse num panorama aí. Antes de eu te fazer as perguntas que eu tenho aqui separadinhas para você. Mas como era esse cenário aí? Então, a gente conhece a história de Raabe no livro de Josué, né, lá no capítulo 2, logo no começo. E aí a gente conhece ela porque Josué envia alguns espias para espiar a terra de Jericó, né, para fazer aquele reconhecimento de território. Tá. E eles acabam indo na casa de Raabe, né, que era uma prostituta. E lá talvez até porque fosse um lugar em que tivesse muitas pessoas, né, que passasse muita gente, eles conseguiriam colher informações ali. E aí, quando o rei lá de Jericó fica sabendo que os espias estão lá, claro, ele quer prender eles. Resolver, né? Exatamente, né, como protetor, assim. Porque a Bíblia fala, né, que o povo de Israel já estava com uma fama, né? As pessoas estavam com medo porque elas sabiam que o Deus de Israel era um Deus muito poderoso e todas as guerras que eles estavam enfrentando, eles estavam vencendo. Então, o rei de Jericó, né, estava ali, estava com medo. Eu sou o próximo. Ele sabia que era o próximo. Exatamente. Vai chegar a minha vez, está chegando. E Raabe sabia também, ela ficou sabendo, né, da fama e desse temor de Deus, e ela teve esse temor. Então, quando o rei mandou que prendessem os espias, ela, na verdade, os acolheu e os escondeu, os protegeu. Ah, tá. Por causa da fama. Exatamente. Do povo, né? Aquela vibe de, vai chegar a nossa vez, não adianta. Ela reconheceu ali, né, que aquele Deus, ele não era igual o Deus do povo dela, né? Era um Deus realmente poderoso, um Deus que cumpria e protegia o povo, né, que ele tinha escolhido. E ela reconheceu isso, né? Ela teve essa fé e ela acolheu os espias. A viradinha de chave dela, então. Exatamente. Tá. E aí ela pediu, né, que os espias, em troca, né, a protegessem, né? Assim como ela teve misericórdia deles, ela pediu que eles tivessem misericórdia quando chegasse o ataque que ela sabia que ia acontecer ali, as muralhas de Jericó, né? Sim. E aí, abrir um parênteses aqui rapidinho, não era qualquer muralha, porque a casa dela era em cima. Existiam moradias, eram tão grandes que casas e pessoas passavam ali por cima das muralhas, então não era qualquer muralha, exatamente, né? E o tamanho do temor, esse é o Deus que a gente serve, né? Quando Deus diz que vai dar a vitória, ele vai dar a vitória, não importa o tamanho do muro que você tem que derrubar. Exatamente. Se Deus disser, eu vou fazer, tá feito, tá feito. Às vezes a gente acaba olhando mais para o muro
do que aquele que disse que ia destruir o muro, né? Exatamente. E até é engraçado porque, por exemplo, quando Moisés ainda estava vivo e liderando o povo, ele enviou alguns espias, né? E Josué e Caleb eram deles. E aí só Josué e Caleb que acreditaram que realmente eles conseguiriam vencer aquele povo, por mais que fosse um povo forte, né? Como você falou, com muralhas gigantes. 10 espias foram lá e murmuraram, esmoreceram. Só Josué e Caleb que se manteram firmes e foram recompensados por causa disso. E aí, Raabe, né? Ela poderia ter ficado do lado do povo dela, do lado de igual aqueles espias, né, que não acreditaram, não, porque o povo de Israel não é páreo, né, para Jericó, mas não, ela teve essa fé, diferente de alguns do próprio povo de Israel que não acreditaram, ela creu na promessa de Deus. Então ela creu mais do que o próprio povo. Exatamente, mais do que alguns, né, que acabaram falecendo no deserto sem ver a vitória, porque não creram nela. Caramba! E assim, é uma mulher emblemática porque as pessoas elas criam um padrão de santidade, um padrão ideal, de pessoa ideal, né? Acaba criando um certo moralismo, né? E que Deus ele está realmente ocupado, não é ocupado com um coração que se rende, né? E assim, esse movimento de o que faz ou o que vai fazer, o que fez. Como está o seu coração nisso, né? Isso que Deus estava realmente preocupado com Raabe. Exatamente. A Bíblia fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E Raabe, ela teve tanta fé que ela aparece lá na Galeria da Fé, né? Hebreus 11, ela é uma das pessoas citadas ali de tamanha fé que ela teve, né? Sim. E sem essa fé, né, ela não conheceria a Deus, não conseguiria ter essa restauração, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado, né, com o passado da pessoa. E Raabe, ela teve um passado, né? Ela foi prostituta, então um passado promíscuo, um passado cheio de pecado, cheio de traumas, provavelmente, né, naquela época que o povo contemporâneo ao povo de Israel tinha essa característica de muito machismo, né? Não valorizavam as mulheres. Sim. E ainda mais uma prostituta, né? Então, Sim. que não tinha um marido para resguardá-la, para protegê-lo, ela provavelmente sofria muito preconceito da sociedade. Mas ainda assim, Deus não olhou para o passado dela, né? Ele olhou para a fé dela. E o que a Bíblia ressalta da vida dela é exatamente a fé dela. Sim, porque no final das contas foi o diferencial. Mas eu preciso entrar nesse assunto, nesse mérito, eu preciso ir para esse viés. Porque além dela pedir proteção, a fé dela possibilitou salvar toda a sua família. Antes de você entrar nisso, cara, ela já tinha uma dificuldade lá com relação ao que ela fazia. E a relação dela com seus pares, com a sua família, com sua parentela, uma coisa que a gente precisa pensar. Não é uma pessoa que você vai visitar de domingo, por exemplo. A família de Raabe não ia visitar ela domingo. Provavelmente não, né? Talvez tivessem vergonha, né, desse estigma. Mas é uma das primeiras coisas lá que o texto fala quando ela pede misericórdia, né? Ela pede misericórdia não só para ela, mas para as pessoas da família dela. E os espias, né, eles falam para ela, então você coloca todo mundo dentro da sua casa. Então, pai, irmão, todo mundo que você conseguir, ela leva essas pessoas para casa dela, porque ela tem essa preocupação, justamente, né? E isso mostra como que o nosso posicionamento, ele interfere na nossa família, ele interfere nas pessoas que estão à nossa volta, porque o posicionamento dela, que ela teve, influenciou e salvou as pessoas à volta dela também. Ela se posicionou. Ela poderia... Eu estou falando porque são pessoas reais, vivendo momentos reais. Se a gente parar para pensar um pouquinho, ela poderia ter uma série de ressentimentos com relação à família. Porque ela morava à parte, em cima do muro. Né? Então, ela poderia ter uma série de ressentimentos. E a gente percebe um coração que continua amando apesar de... Não era uma mulher, era uma mulher que amava a sua família. E que tinha misericórdia, né? Que teve essa preocupação, né, com os espias, misericórdia com um outro povo, misericórdia com as pessoas da família dela, né? Ela tinha... Então a gente percebe ali no coração dela esses sentimentos, né? Sim, eu vou dar uma pausa só para dizer que a gente tem brigadeiro também. Sabia que esse não é brigadeiro? É seu, ó. Aqui, Gente, é um brigadeiro. Porque quando a gente começa a comer, depois é difícil parar, né? E esse aqui é um brigadeiro diferente, é um brigadeiro de café. Olha, que legal. Aí agora é a parte que a gente fica... Enquanto a gente prova esse brigadeiro de colher aqui, sacada Nossa, café. que delícia. Olha que delícia, menina. Vai dando like aí, vai mandando para pessoas, tá bom? Você tá fazendo o que nessa hora? Você tá
está cuidando das crianças, está lavando uma louça, você está aí num ambiente corporativo, está esperando para uma reunião importantíssima, está de escarpão, está de tênis, está indo malhar. O importante é você conectar, bota um fone e vai ouvindo. Gostoso, né? Você provou aí? Muito bom. Menina, como você é educada? Eu meti a colherada e ela pegou um... Tô guardando pra depois, né? Sabe como é? Deixa o melhor pro final. Meu Deus, misericórdia. Tá bom. Tá. E a gente... Tá, prova aí de novo, desculpa. Não, vou esperar ela aí. Enquanto isso, vai deixando o seu like. Eu fiz um desafio que eu vou cantar uma música inteira se tiver 100 likes, 101. Aquele desafio que você quer muito cumprir, né? Eu quero muito, gente, eu quero cantar. Clica lá. Eu quero provar para vocês que eu sempre fui do Ministério do Louvor. Ajudem ela a realizar esse sonho. Eu estou há 20 anos no Evangelho e, assim, eu não tive... Mentira. Mentira, não choro não. Realmente. Mas eu vou cantar para vocês, eu vou cantar uma música, eu vou até ensaiar. Voltando a Raabe. Tá. E a gente pode falar um pouquinho de Raabe, porque essa atitude dela não só salvou a família, mas reverberou, né? Sim. E é muito interessante quando a gente estuda, né? No Antigo Testamento inteiro existem várias tipologias, né, de Jesus que apontam para o sacrifício que Jesus vai fazer, né? E uma dessas tipologias é justamente o fio vermelho que os espias falam para ela. Você coloca ali, né, um fio vermelho que a gente vai contar para todo mundo que a casa que tiver esse fio não é para ninguém atacar. Essa casa vai ser resguardada. E aí isso aponta, né, para o sangue, né, de Cristo, né? Essa questão do vermelho, né? E o que o sangue de Cristo faz nas nossas vidas, né? Ele nos restaura e ele nos protege. Verdade. E ele não nos protege de que uma guerra vai vir até o nosso terreno, porque a guerra estava acontecendo ali, a casa dela estava no meio da guerra, então do lado de fora tinha espada, tinha gente atacando, mas ela estava protegida, por mais que a guerra estivesse acontecendo, né? E é isso que, quando nós temos Cristo na nossa vida, nós vamos ter aflições, né? A própria Bíblia fala disso, verdade, né? Que a gente vai ter guerra, a gente vai ter lutas, mas nós estaremos protegidos, a nossa alma estará protegida, estará resguardada e salva por causa do sangue de Cristo. A quinta série não saiu de mim. Toda vez que eu penso nesse texto, eu fico imaginando todas as muralhas caindo e só uma ponta do muro e a casa da Raabe. Cara, porque a casa dela era no topo do... A gente fica pensando, eu fico tentando pensar, como é que será que foi, né? Ficou só uma pontinha ali. Ficou uma ponta do muro e a casa de Raabe em cima, porque imagina, olha o cenário caótico. Toda a família dela lá dentro e o muro caindo. Imagina o pessoal lá dentro desesperado. Sim, tipo, meu Deus, né? Essa fé de que, não, a gente tem que ficar aqui dentro, a gente não pode sair, a gente não pode correr. Você tem que ter uma conexão muito grande com a sua família. E falando em família, né? Você tem que ter uma conexão muito forte com a sua família. O muro tá começando a cair em volta. Você tem que confiar na pessoa que disse que a ponta do teu muro vai cair. Exatamente. Ela teve que exercer essa confiança em Deus e a família dela exercer essa confiança nela, né? Nela. Totalmente de nela. Que ela estava falando a verdade, que realmente ali era o único lugar seguro. E eles não podiam sair de lá de dentro. Não interessa o que estava acontecendo, né? Tiro, porrada, bomba. E aí eles estavam firmes ali dentro. E Deus fez o quê? Vou derrubar o muro inteiro. É isso. Eu fico pensando, sabe? Às vezes eu leio a Bíblia e falo, né? Tinha uma pontinha aqui, o muro. Sabe? Justamente isso. Em volta, como você disse, em volta pode estar uma guerra. Mas se Deus quiser te preservar, Ele vai te preservar independente de onde você esteja. E os seus também, né? Aí dá uma sensaçãozinha boa, né? De que Deus está cuidando da gente toda hora, né? Que bênção. Exige confiança, né? Porque a gente tende muito a olhar para as circunstâncias, né? A gente tende muito a olhar para o aqui e para o agora e não conseguir ver além. E a fé, ela é isso, né? Ela vê as coisas que a gente... acreditar nas coisas que a gente não vê. Sim. E Raabe... ela encontrou em Deus a restituição, o perdão, a reconexão com a sua família, né? E ela fez parte da genealogia de Cristo. Eu acho isso maravilhoso. Fala um pouquinho. É maravilhoso. Porque é improvável, né? Muito improvável. E muito impressionante, porque ela não só não era judia, como ela teve, né, um passado de pecado. Ela era uma prostituta, né? E aí você vai pensar, pô, tem uma prostituta na genealogia de Jesus? Tem. Ela tá. Tá e ela não só ela tá na genealogia de Jesus, como tá na genealogia do rei Davi, né? Também. Sim. Então,
de Salomão, homens maravilhosos que a gente conhece, que são famosos pela sua sabedoria, por feitos grandiosos, e ela estava na genealogia deles, né? Sim. Ela encontrou essa restauração, ela conseguiu construir a família dela, né? Porque a Bíblia fala, né, que ela se casou, ela foi a mãe de Boaz, que depois casou com Ruth. Ai, que lindo. Uma história linda, cara. Então, ela encontrou essa restauração, não só na família dela, né, ali com os pais dela, com os irmãos dela, mas ela também de casamento, de filhos, né? Ela conseguiu construir uma nova família, né? E ela foi aceita, o povo de Israel a aceitou, e ela conseguiu ter realmente essa restauração, né? Sim. De não ser julgada por aquilo que ela foi, né? Que ela tinha feito, mas olhar, né, daqui para frente. Você viu como Deus reescreve a nossa história? Ela deixou de ser aquela prostituta de Jericó para se tornar parte daquele propósito que Deus tinha já para nos salvar. Não, isso é muito incrível. Deus reescreve a tua história. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei por onde você andou, mas o Senhor, Ele reescreve a sua história. E Ele reescreve de um jeito... Sabe a honra da segunda casa? Ó, a sua casa lá no topo do morro, que não caiu, já está maravilhada com isso, né? Mas eu vou reescrever a sua história e a glória vai ser 2 vezes maior, a dupla honra para ela, né? E quando a gente vai lá para Ruth, né, a gente vê que Boaz era um homem de muitas posses, né? Então, ela provavelmente casou com um homem, no mínimo, trabalhador, né? Para conseguir conquistar todas essas riquezas, né? Sim. Então, ela, com certeza, no momento em que ela fez aquilo, ela não sabia de tudo o que ia acontecer, né? Ela poderia até não imaginar, mas ainda que a gente não imagine, a gente confia que Deus vai fazer, ainda que a gente não consiga ter a menor ideia do que Ele vai fazer, mas confiar que Ele está cuidando e Ele vai fazer coisas grandiosas que a gente nem imagina. Verdade. Eu não consigo não pensar em Rabi e voltar na família. Porque, tinha parentes ali que não queriam estar com ela. Tinha pessoas ali que não queriam ver ela. Provavelmente, né? E do período em que os espias saíram lá, né, que ficaram na montanha, depois desceram para ir embora, para além do Rio Jordão, ela teve que sair por dentro de Jericó, atrás da família dela, caçando. Convencer eles, né, para eles acreditarem. Eles já estavam atemorizados, fato. Toda Jericó estava. Já sabia, né, o que estava por vir. E é muito incrível que Deus, Ele nos dá essa coragem, né? De encarar o seu familiar que te menosprezou por bastante tempo para salvar a vida dele. Ela poderia usar de uma vingança. Ela poderia falar, bom, vai salvar só eu e mais 3. Os outros que lutem. Tia Cotinha não. Tia Cotinha me julgou demais, foi lá no WhatsApp, expôs umas fotos minhas, Tia Cotinha não vou não. Mas ela teve essa coragem, né? E abrir mão desse orgulho, né? Porque a gente precisa abrir a mão do nosso orgulho para proteger as pessoas que a gente ama, pessoas que às vezes podem ter nos ferido. Exato. Às vezes com razão ou não. O ponto não é esse, né? O ponto é você abrir mão do seu orgulho e ir lá falar com a pessoa. Porque às vezes a pessoa pode ter te ferido primeiro, mas talvez você também feriu ela depois. Fala Deus. E aí a gente precisa ir lá abrir mão do nosso orgulho, pedir perdão para que a restauração aconteça. Porque se não tiver esse primeiro passo, a restauração não vai acontecer. E às vezes o primeiro passo está bem na nossa mão, né? E a gente só pode depender, a gente não pode depender do que os outros vão fazer. A gente só controla aquilo que a gente vai fazer. Às vezes a gente tem que tomar o primeiro passo, por mais dolorido que seja, por mais machucado que a gente esteja, a gente tem que ir lá ter essa atitude para com as nossas famílias, para com os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. E a partir dessa atitude, a restauração ela vem. É verdade. E ela saiu caçando os parentes, os primos, né? E pôs todo mundo na casa dela. Num lugar que eles nunca entrariam se fosse em outro cenário. Não entrariam lá. Ai, olha, uma coisa que eu gosto demais da Bíblia é Deus, ele dando essas reviravoltas, né? A Bíblia está cheia de personagens improváveis, né? É. Você olha e você pensa, esse daqui, mas o que vai acontecer com esse daí? Não tem nada para acontecer, ele é o menor, ele é o mais desprezado. Olha o passado desse daí, é esse justamente que Deus usa. Não, é minha história. Eu fui conhecer Jesus, o único Jesus que eu conhecia era o que aparecia na TV. Eu fui conhecer Jesus, eu tinha 17 anos. Não me converter, mas saber que Jesus existia. Olha que loucura. Eu sabia de tudo, menos de Jesus, menina. Quando me falaram de Jesus, onde é que eu estava aqui? Eu nunca vi um cristão indo para a igreja. Nunca vi. Era como se meus olhos tivessem sido abertos, assim. É improvável mesmo o que Deus faz, né?
Deus nos pega assim no improvável. E ele vai além do legalismo, né? Que às vezes, Exato. muitas vezes a gente vê nas igrejas, né? Mas além daquela pessoa que tá fazendo tudo certinho, ele vai além. Ele vai buscar aquela pessoa ali que está no meio da lama, que ninguém dá bola, é essa pessoa que o Senhor vai atrás, né? E a gente precisa ter essa atitude também à nossa volta, né? Olhar para aquelas pessoas que talvez normalmente a gente não olharia, mas ir atrás delas, porque é o que o Senhor faz, né? Amém. Dá chance para essas pessoas, porque Deus dá chance para elas também. Então, quem sou eu para não dar chance? É verdade. E agora, ó, de forma prática, tá? Você tá indo pro trabalho, eu sei que você tá atarantada com reuniões. Eu quero aplicar a Raabe na prática. Me fala, o que eu faço, Raabe, na prática? Estou chegando no serviço agora, ou estou chegando na escola do meu filho agora, e eu preciso aplicar Raabe. O quê? O que eu aprendo com essa mulher na prática? Eu acho que, primeiramente, fé, né? Então, de você olhar para Deus, né? Porque o que Raabe fez foi olhar para além do povo dela, olhar para além das circunstâncias dela, olhar para além do estigma de quem ela era. Ele olhou para Deus. Então, esse é o primeiro passo, né? Olhar para Deus. Segundo, ter coragem. Ter coragem de você fazer diferente do que você está acostumado. Porque o normal seria o quê? Ela obedecer o rei dela. Ela obedecer, ouvir, né, o que as pessoas à volta dela falavam sobre ela, mas ela foi além. Então, ter coragem... A gente precisa de coragem para enxergar além do que a gente está acostumado, né? Dar um passo diferente da nossa zona de conforto, porque exigiu ali muita coragem. Ela ir contra as regras, né? Total. Então, fé, né? Coragem. Fé, coragem. E misericórdia. Exercer misericórdia para com os outros, para que a misericórdia possa ser exercida com a gente, né? Então, ela teve misericórdia com os espias, teve misericórdia com a família dela. Ela teve esse primeiro passo. E então a misericórdia foi derramada sobre a vida dela. Ela teve restauração. Sim. Por causa dessa misericórdia que ela exerceu. Não, então, eu diria que são essas três coisas, né? A fé, a coragem e a misericórdia. Isso, é pra gente aplicar agora, hein? Tá aí. Coragem, mulher. Tenha fé. E, ó, exerça essa misericórdia. Isso é tremendo, tremendo, tremendo. Agora, cá entre nós aqui. Cá entre nós, estilo Raabe. Oh, meu Deus. Eu vou te fazer umas perguntinhas. Essa é a parte que a gente fica... A gente tem que pensar. Mó legal montar, sabia? Eu me divirto. Eu fico pensando, meu Deus, ela vai responder o quê? Essa é a parte que o entrevistador gosta e o entrevistado fica assim, meu Deus. Meu Deus, o que virá, o que virá, o que virá. Vamos lá, fica tranquila, só assim, né? Vamos lá. É um cá entre nós estilo Raabe. Tá bom. Pensar como... Qual parente não está no seu WhatsApp, mas você precisa adicionar? Olha, pior que... Não precisa dizer nomes, mas tem parentes que não estão adicionados no seu WhatsApp e você precisa adicionar? Aqueles parentes no grupo da família, né, que mandam mensagem e você fica, meu Deus, quem é essa pessoa? Gente, isso... Ai, eu vou confessar também. Tem um monte de nomezinho que você não sabe quem é. Precisa adicionar. Porque num imprevisto você vai precisar chamar essa pessoa, né? Às vezes você vai dar parabéns, você nem sabe que tá fazendo aniversário. Gente, que tá fazendo aniversário? É esse? Essa pessoa assim. Tem gente lá que precisa ser adicionada no seu WhatsApp. Eu acho que tem. São poucas, olha. Eu quero pensar que são poucas, pelo menos. Meu Deus. Próximo. Você tem amigos próximos no Instagram? Tenho. Tem parentes lá? Tem. Ai, que bonitinha. Tem parentes nos seus amigos próximos. Tem. Deus está falando com você, minha irmã. Bota seus parentes nos amigos próximos. Tem? Tem, ó. Jesus, tem parentes minha mãe, meus irmãos. Menina, que primas. crente que você é. Eu vou mexer nos meus amigos próximos. Tem que adicionar mais gente ali. Jesus, fala comigo, amém. Tá. 3 pessoas da sua família que você está devendo um churras. 3, 2, 1, já. Nossa, olha... Se você não falar seu irmão, ó, então, assim, esse cara. daí é o Maurício, né, o meu irmão aqui, o pastor da igreja de Tatuapé. Segundo ele, estou devendo um churrasco para ele, mas na minha cabeça eu não tô, mas na cabeça dele ele tá. Então, você tá devendo. Ele e o meu cunhado, que eles dois, né, são os amantes de churrasco ali, adoram fazer uma carne, ele também. Isso é um compromisso aqui? Você está assinando? Não, então, isso é o que eles acham, né, que já veio aqui me cobrando, né, então eu acho que o meu irmão, meu cunhado
Eu acho que é a minha irmã mais velha também, né? Que irmão mais velho é complicado, né? Eles gostam de ficar pedindo coisa pra gente mais nova. E aí eles ficam uma lista que a gente nem sabe de coisas que a gente tá devendo pra eles. Quando vê, não, porque você tá me devendo isso. E o churrasco tá lá no meio. Caramba! Então tá bom, ó, já fiz um merchan, pastor, depois você me agradece. Quando rolar o churras, não pode me convidar, não dá pra eu ir, e nem trazer carne pra mim, que eu sou vegetariana. Mas, se rolar um churras, né, já manda, Nai, tô aqui Pão no de churras. alho, né? Pão de alho, um queijinho, né? Milene, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Rabi não é uma mulher, assim, leve de se tratar, justamente por causa deste contexto, né? Mas a gente tem muito a aprender com ela. Nossa, muito, ela assim. Ela é um exemplo em muitas áreas. Sim, a gente ficaria aqui falando dela, falando um pouquinho sobre a trajetória, essa questão familiar. É tanta coisinha que a gente aprende com ela. Mas o importante, você que está me ouvindo, compartilhar. Não esquece de mandar para aquela sua amiga que está sentindo lá no seu coração que todo o seu passado está interferindo no futuro. O Senhor reescreve a nossa história, né, Milene? Amém, glória a Deus por isso. E o Senhor faz isso. Então, tenha isso no coração. Manda para sua amiga de trabalho, manda para os seus amigos, manda para os seus parentes. Adiciona os parentes lá que não estão adicionados. Adiciona os parentes. E manda lá. Manda no WhatsApp, vai lá nos amigos próximos e coloca. Minha irmã está nos meus amigos próximos, ó. A minha irmã também. Todos os meus irmãos. Ai, tá vendo? Como eu só tenho um amigos, ó. Tô aqui, não, ó, tô aqui. Aí, faça isso, compartilha. Quer que a gente discuta alguma mulher que você acha emblemática na Bíblia? Coloca nos comentários. Manda para as pessoas. Faça o que você puder para que este podcast chegue a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, Milene. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, foi um prazer estudar, né, mais sobre a vida da Rabi e aprender cada vez mais com ela. Ai, amei, amei. Muito obrigado, viu? E obrigado.